Olá, bem-vindos ao nosso Bom Dia Investidor. Hoje, sexta-feira, dia 14 de setembro, e ontem os mercados no exterior sofreram com desequilíbrios no câmbio, notadamente o peso argentino, que se aproximou de 40 pesos por dólar, isso depois do secretário de Donald Trump, Kudlow, declarar que a solução argentina passa por atrelar o peso ao dólar. Aqui o dólar também subiu no dia, principalmente depois dessa declaração, subiu 1,17%, moeda americana fechou cotada a R$ 4,20, a maior cotação desde o Plano Real. Hoje, moedas voltam a sofrer com desequilíbrios no mercado internacional, só que com o dólar um pouco mais fraco em relação a algumas moedas. A lira turca, por exemplo, mostra a maior cotação das últimas 6 semanas, o peso argentino também reagindo e a libra em alta em relação ao dólar. Também sobe o rublo russo, depois de o Banco Central ter elevado a taxa de juros por lá de 7,25% para 7,5% e de ter proibido a compra de moedas estrangeiras no mercado doméstico. Durante a madrugada na China foi anunciada aquela bateria de dados referentes ao mês de agosto. As vendas no varejo tiveram um crescimento de 9% anualizados até agosto. A expectativa era 8,8%, portanto maior do que o previsto. Produção industrial também maior do que o previsto, 6,1% contra a previsão de 6% de alta. E os investimentos em ativo fixo no período entre janeiro e agosto, comparativamente ao mesmo e ao igual período do ano anterior, mostraram expansão de 5,3%, esse indicador mais fraco do que o previsto de 5,5%. Ainda na China, preço médio de imóveis teve uma alta de 16,4% no período entre janeiro e agosto. No Peru, o Banco Central decidiu manter a taxa de juros estabilizada em 2,75% e o presidente do Banco Central inglês, do BOE, Mark Carney, disse que as incertezas com relação ao Brexit, e essa situação vai piorando a cada dia na medida em que se aproxima a data limite do Brexit, prejudicam o crescimento da produtividade no Reino Unido. E a França também anunciou que reduziu a sua projeção de crescimento do PIB de 2018 de 1,8% para 1,6%. O dirigente regional do Fed, Kaplan, do Fed de Dallas, estima que a taxa de juros americana caminha para a taxa neutra da economia, aquela que equilibra a economia, e ele estima que ela fique entre 2,5% e 2,75%. Por aqui, o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, se disse preocupado com relação às propostas de terminar com o teto de gastos. O que já não era tão bom assim pode ficar ainda pior se isso efetivamente acontecer. E Jair Bolsonaro passa bem depois da segunda cirurgia, aquela cirurgia de emergência que foi produzida na noite de anteontem. Na agenda do dia, daqui a pouquinho, a Fundação Getúlio Vargas divulga o IGP-10 fechado do mês de setembro e o IBGE fala da prestação de serviços no mês de julho. Vamos ter ainda, no correr do dia, a pesquisa Datafolha, a nova pesquisa Datafolha, que deve capturar a alta do candidato Haddad depois da sua indicação oficial como cabeça de chapa. Os Estados Unidos, temos uma agenda bastante pesada para o dia de hoje. Saem as vendas do varejo referente ao mês de agosto, a produção industrial também de agosto e preço dos importados de agosto. Além disso, a confiança do consumidor na Universidade de Michigan referente ao mês de setembro. Falando de expectativas para o dia de hoje, a Bovespa pode ter um dia um pouco melhor, os mercados no exterior sobem, as principais bolsas até acelerando um pouco nesse início de manhã.
Juros com viés de queda para o dia e dólar um pouco mais fraco em relação ao real. E falando de mercado, Bolsa de Londres agora há pouco tinha alta de 0,24%, Paris subia 0,25% e Frankfurt subia 0,23%. Frankfurt em leve queda em relação à máxima do dia. O petróleo WTI negociado em Nova York em alta de 0,39%, barril cotado a $68,86. Euro negociado em alta em relação ao dólar, a 1,17 da moeda americana. Notes americanos, títulos de 10 anos, taxa de juros em alta para 2,98%. E mercados futuros americanos, o Dow Jones com alta de 0,13%, Nasdaq subindo 0,32%. Eram essas as principais considerações que eu gostaria de fazer nesse início de manhã. Convido vocês para estarem conosco no final da tarde do nosso Boa Noite Investidor, quando então, sexta-feira, faremos um resumo de toda a situação da semana no campo político, no campo econômico, aqui e no exterior. Eu espero vocês. Até lá.